Olá a todos, sejam bem-vindos ao Vlog do 71. Vocês já se perguntaram a verdadeira origem do Chaves? De onde ele veio? Quem são seus pais? Pois hoje irei desvendar esse mistério para vocês. Para quem não sabe, no ano de 2006, Roberto Gomes Bolanhos lançou o livro Diário do Chaves, onde ele conta várias histórias sob o ponto de vista do próprio Chavinho, o protagonista da série. É um livro muito interessante que nos leva a conhecer a real história de como que o Chaves foi parar na vila e o que ele fazia antes de chegar ao cortiço. Que fique claro que estarei dando spoilers do livro aqui, mas como esse livro foi lançado há 10 anos atrás, acho que quem tinha interesse em ler esse livro já leu. Portanto, não vou me importar aqui de dar possíveis spoilers. Uma coisa interessante sobre esse livro é que ele revela algumas coisas que são contadas durante os episódios e que nós sempre nos perguntamos: quem é essa pessoa que ele tanto fala? Qual é a tal da casa número 8? Entre outras coisas. Ou seja, ele se encarrega de tampar alguns buracos deixados na série. Então vamos começar a contar a origem do nosso querido Chavinho. O livro Diário do Chaves começa com um homem tendo seu sapato engraxado pelo próprio Chaves. E ao pagar o Chaves não só com o pagamento pelo serviço, mas também com uma gorjeta gorda, Chaves acabou saindo correndo para comprar um sanduíche de presunto, mas na pressa acabou por esquecer o seu diário ali mesmo. O homem então pega o diário do Chaves e começa a lê-lo para entender sua história. A partir daí, o livro conta exatamente o que está escrito no Diário do Chaves, que conta desde sua origem até inúmeras histórias pessoais com os moradores da vila. De acordo com esse diário, Chaves e sua mãe foram abandonados pelo pai do Chaves. Nada é dito se ele foi abandonado no nascimento ou ainda na gestação, mas o importante aqui é saber que Chaves nunca conheceu seu pai. Durante sua juventude, por ser filho de mãe solteira, Chaves era colocado em uma creche pública, pelo fato de que sua mãe, por estar sozinha, precisava trabalhar o dia todo para assim sustentar seu filho e a si mesma. Nada é dito sobre a profissão da mãe de Chaves, mas se eu tivesse que adivinhar, eu diria que ela era empregada doméstica. Alguns acreditam que ela na verdade era garota de programa, mas eu não creio nisso. Continuando. No diário, Chaves diz que um dia foi levado à creche, mas que todos os seus coleguinhas foram buscados por seus pais, mas ele não, e desde então sua mãe nunca mais apareceu. Existem aqui duas hipóteses. A primeira é que a mãe de Chaves o abandonou, ou seja, não aguentou a barra. E a segunda hipótese é que ela morreu. Mais uma vez, se eu tivesse que chutar, eu de fato acredito que ela tenha morrido. Nada mais é dito sobre a mãe de Chaves, mas de fato eu acredito que ela morreu. Porque eu acho que se fosse pela falta de desejo de ter um filho ou por não aguentar a pressão, ela já teria abandonado o Chaves bem antes. E se ele tem memória para lembrar da mãe dele, é porque ele não era tão pequeno assim quando isso aconteceu. Após ser abandonado na creche, Chaves é levado então para um orfanato, e lá ele conhece muitas crianças. Eu vou fazer em breve um vídeo só sobre um personagem que já foi citado nos episódios e que, por sinal, Chaves conheceu exatamente nesse orfanato. Mas vamos continuar. A responsável pelo orfanato era uma mulher muito mal-humorada chamada Dona Martinha, que vivia batendo nas crianças. Um dia ela bateu no Chaves e chegou a tirar sangue do nariz dele, e ainda ficou brava pelo fato de ter sujado a roupa dele de sangue, e assim o colocou de castigo sem comer. Entendam isso, olha que filha da puta. Ela bate nele, faz ele sangrar, o sangue suja a roupa e ela bota a culpa nele por ter sujado a roupa. E por conta disso, ela colocou ele de castigo sem comer. No dia seguinte, Chaves tropeçou e mais uma vez machucou o nariz e sujou a roupa de sangue. E temendo ficar de castigo de novo, ele correu para a lavanderia para lavar a roupa, mas acabou vestindo a sua roupa mesmo molhada. A Dona Martinha viu a roupa dele molhada, perguntou o que aconteceu e ele falou que é porque havia chovido. Mas ela chamou ele de mentiroso porque naquele dia não havia chovido e mais uma vez colocou ele de castigo sem comer. Isso talvez explique o porquê que Chaves valoriza tanto a comida, porque ele ficou 2 dias sem comer num orfanato.
Após 2 dias sem comer, Chaves decidiu que queria fugir do orfanato, mas ele nunca conseguiu e começou a chorar. A dona Marta perguntou o porquê ele estava chorando e ele disse que queria fugir dali. E ela perguntou por que não disse antes e abriu a porta para ele ir embora. Ou seja, ela não desejava a presença dele ali naquele orfanato. Eu mal conheço essa mulher e já odeio ela. Enfim. Nas ruas, então, ele acabou entrando em um beco muito escuro, onde conheceu vários meninos de rua que ganhavam dinheiro fazendo truques no sinal vermelho de trânsito. Mas eles não usavam o dinheiro para se sustentar, mas sim para se drogar. No livro é contado que eles fumavam e cheiravam cola. Um dia, um dos garotos acabou morrendo em um acidente de trânsito, e ao ver a cena, Chaves ficou em pânico e fugiu dali, nunca mais vendo aqueles meninos. Foi aí que ele chegou à vila. A primeira casa que ele morou era a casa número 8, e por isso ele é chamado de Chaves do 8. Nessa casa, ele morava de favor com uma velhinha que possuía mal de Parkinson. E então Chaves a ajudava e em troca ela dava a ele um lugar para dormir e comida. Porém, um dia essa velhinha não suportou e acabou morrendo. A casa número 8 então foi ocupada por outro morador e Chaves precisou sair. E desde então ele não mora mais na casa número 8, mas sim em seu barril. Aqui nós já temos algumas respostas para alguns questionamentos. Primeiro, sim, o Chaves morava na casa número 8. Mas não, o Chaves não mora mais na casa número 8. Ele mora sim em seu barril. E segundo, se o Chaves chegou na vila algum tempo depois de ter sido deixado numa creche, então a idade que ele tinha quando chegou na vila era de no máximo 4 anos. E como Chaves tem 8 anos de idade, o máximo de tempo que ele morou na casa número 8 foram exatos 4 anos. Mas isso não quer dizer necessariamente que ele durma no barril todas as noites, já que no livro é contado que às vezes os moradores deixam ele dormir no sofá ou no tapete para não sentir frio. Por exemplo, no episódio Os Espíritos Zombeteiros, vemos a Dona Florinda, num raríssimo gesto de caridade, permitir que o Chaves durma no sofá de sua casa. Então essa é a origem do Chaves contada pelo próprio Chaves. Esse livro esclarece muita coisa que eu ainda quero abordar aqui no canal, mas me digam uma coisa, qual é o tema que vocês gostariam que eu abordasse nos próximos vídeos? Comenta aí embaixo. Valeu, gente, vou nessa. Sigam-me os bons!